existe outra verdade maior que a tua. Não existe outra fé que possa nos unir a não ser a tua presença. O Senhor disse que estaria no nosso meio e nós cremos que tu estás aqui. Então te pedimos, fala conosco, Senhor. Aquilo que nós necessitamos ouvir, fala conosco. A verdade do teu coração que vai alimentar a nossa fé. A verdade do teu coração que vai nos amadurecer em quem tu és. Fala conosco, ó Pai, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Nós estamos vivendo um tempo muito abençoado. Nós estamos vivendo um tempo de muita graça. Deus tem derramado sobre nós, nos últimos dias especialmente, a revelação de quem nós somos nele. E eu acredito que você já percebeu, nos últimos domingos nós temos falado muito acerca da nossa identidade, a nossa filiação em Cristo Jesus. Quem nós somos nele, como igreja do Senhor Jesus, e quem ele é. Ou seja, nós temos falado muito acerca da paternidade de Deus sobre nossas vidas. Então, neste ciclo, nós estamos também numa transição de nome. O nome pela qual nós nos conhecemos aqui como igreja na cidade, também foi atualizado, foi alterado. Claro que essa decisão nós não tomamos do dia para a noite. Deus já havia nos comunicado isso há meses atrás. E nós viemos trabalhando o coração de cada um no tempo devido, fizemos a mudança. Talvez se você tivesse passando umas férias nos últimos dias, 30 dias, 20 dias de férias, você chegou e encontrou a igreja com um novo nome. Você diz, meu Deus, será a mesma igreja? Então eu te digo, o importante não é o rótulo, mas sim a presença de Deus que permanece entre nós, amém? Entendemos que Deus tem nos dado uma nova direção. E quando Deus dá uma nova direção, nós precisamos ouvir a sua voz e seguir. E é muito interessante falar sobre isso, falar sobre a direção de Deus, porque nesse tempo que nós estamos pensando a igreja que somos, e a igreja que queremos ser, daqui para frente, ou seja, no futuro, nós nos movemos diante da palavra que o próprio Jesus, o fundador da igreja, liberou sobre nós. Eu estava, na semana passada, dormindo, e na madrugada de segunda para terça-feira, eu acordei com um sonho. E olhei no relógio, eram 3:30 da manhã. Deus me deu um sonho em que Ele falava comigo. Tiago, você é a igreja Josué. E Deus disse, Tiago, você é a igreja Josué. E quando Deus fala conosco, você sempre sai impactado, feliz. Eu acordei chorando e eu comecei a falar, uau, Deus. E o Senhor, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração o que é de fato ser essa igreja, ser a igreja Josué. Deus começou a falar muito forte comigo sobre isso. E eu perguntei, Senhor, o que significa de fato? Pois havia algo no meu coração, havia algo no meu entendimento acerca de Josué, mas o Espírito Santo começou a soprar. Tiago, a igreja Josué é a igreja que esteve com Moisés. Ela andou com Moisés, ela viu a entrega das tábuas da lei, ela viu o bezerro de ouro, ela viu todo aquele processo. Ela esteve com Moisés, mas é a igreja que ela transicionou. Ela deixou dessa aliança, ela deixou de uma geração, ela deixou de um povo, e ela pôde então entrar na terra que Deus havia prometido, na Canaã, na nova terra da promessa que o Pai tem sobre nós, amém? Essa é a geração de Josué. A geração de Josué é a geração que serviu a lei por um tempo. Josué era o braço direito de Moisés. Então, se a gente pode falar de um homem que serviu a lei, a Bíblia diz em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada pelo servo Moisés. Então, se um homem serviu a esse homem que trouxe a lei, foi Josué. Ele era o braço direito de Moisés. Então, ele serviu a lei por um tempo, mas ele transicionou. Ele entrou na terra prometida. Por quê? Porque quando ele foi enviado para espiar a terra que o Senhor havia prometido, ele foi enviado com alguns colegas, alguns amigos, chamados espiões, que foram para a terra, e apenas Josué e o amigo dele chamado Caleb enxergou aquela terra como uma terra de oportunidades.
Enquanto os demais viam a crise, viam gigantes, viam coisas ruins, Josué e Caleb enxergavam as oportunidades e a promessa que Deus tinha dado para ele. Essa é a igreja que Jesus está falando. Você é essa igreja, amém? A igreja de Josué é a igreja que não se move por medo. Todos os demais espias, eles tiveram medo dos gigantes. Eles tiveram medo do que encontraram, mas Josué não teve medo. Josué creu na palavra que Deus tinha dado para ele. Essa é a igreja que Jesus tem para os dias de hoje. Não é uma igreja que se move por medo. Preste atenção no que eu te digo. Nós viemos de uma geração em que as pessoas entregavam ofertas por medo, entregavam dízimos por medo do devorador não entrar, do roubador, do migrador. Elas faziam por medo, não por amor ou gratidão e reconhecimento, mas por medo. Então eu vou entregar que isso aqui é como se fosse uma pólice de seguro para o diabo não entrar na minha vida, mas a igreja atual, a igreja que Jesus quer, a igreja de Josué, é a igreja que faz porque sabe que é muito amada por Deus e que Deus tem te dado tanto, tem te abençoado tanto, que você devolve a Ele com gratidão e amor, aleluia. Essa igreja não é a igreja que se move por medo, é a igreja que se baseia apenas na palavra que Deus libera. Essa igreja que Jesus vê, essa igreja que Jesus falou ao meu coração. Igreja é a coisa mais linda que se tem na terra. O Senhor chama a igreja de a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela é uma família para o pai, é uma esposa para o filho e é uma casa para o Espírito Santo. A igreja é o mistério mais lindo que existe na face da terra. Deus nos chamou para carregar o bem mais precioso que existe em todo o universo, que é a própria presença do Eterno dentro de nós. Ele te escolheu, imperfeito do jeito que você é, com seus erros. Ele te amou e o Espírito de Cristo se uniu com seu Espírito. E quando Deus nos vê, Ele olha o Cristo Jesus estampado em nós. Essa é a igreja de Jesus. Isso merece uma forte salva de palmas. Nós somos essa igreja, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver o que Jesus disse acerca da igreja em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 15, palavras de Jesus. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu então Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, em algumas versões dizem as portas do inferno. Hades é uma das 3 palavras descritas na Bíblia por inferno, na nossa tradução inferno. Então elas não poderão vencê-la, ou elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 19. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Perceba o que Jesus está dizendo. Que a nós, que somos seus filhos, a igreja do Senhor, Ele diz que nós temos umas chaves poderosas. São conhecidas como as chaves do reino. Chave fala de tudo aquilo que te dá acesso. Chave fala de tudo aquilo que te dá permissão para entrar e desfrutar. É o próprio Deus te dando as chaves da casa dele e dizendo para você, ei, fique à vontade. Então o que você faz quando entra na casa do seu pai? Você é do tipo que se joga no sofá, põe a perna pro ar, liga a televisão, abre a geladeira, vê o que tem de bom. Você é do tipo que realmente desfruta, deita naquela rede gostosa que tem no quintal. Jesus está dizendo que o Pai Celestial nos entregou à igreja as chaves do reino, do que Ele tinha de melhor. Então está nas nossas mãos a decisão de desfrutar ou não. Chave é aquilo que dá acesso. Parece uma coisa básica que eu estou te falando, mas deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Porque tem pessoas que têm a chave do reino, mas ainda não estão tendo acesso. Tem pessoas que estão andando com a chave no bolso, mas ainda não estão abrindo portas. Entende? Tem pessoas que entram na casa, mas desfrutam apenas de um cômodo.
O que o Espírito Santo está te chamando é para desfrutar da casa inteira. Ele tem lugares para te mostrar que você nunca imaginou, nunca sonhou, nem pensou. Ele tem coisa grande preparada para você. Está na hora de tirar essa chave do seu bolso e começar a utilizar tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Aleluia. Chaves nos falam de acesso. E eu gosto de falar isso porque tem gente que está com a oportunidade na sua frente, mas ela gosta de observar aquilo que falta. Já reparou, Diego, que tem gente que olha para um cenário, coloca duas pessoas, tem aquele ditado, aquela visão que as pessoas dizem assim, a metade do copo cheia, a metade vazia. Um olha, enxerga a metade vazia, outro enxerga a metade cheia. Tem gente que prefere olhar o que falta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está na hora da igreja do Senhor Jesus começar a olhar o que farta e não o que falta. Isso merece um glória a Deus, irmão. Está na hora de nós começarmos a enxergar pelos olhos que Jesus nos dá aquilo que Deus tem nos dado com fartura, com abundância. A igreja que Jesus chamou tem as chaves dos reinos dos céus e Ele tem nos dado com fartura e abundância, amém? Então está na hora da gente olhar aquilo que farta e não aquilo que nos falta. Por isso a fé que nós precisamos desenvolver é a maneira como nós enxergamos a vida em nosso redor. Por isso eu faço questão de você orar pelo seu casamento. Por isso na oferta nós fazemos questão de você declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu emprego. Porque conforme você vai falando, você vai ativando essa fé e você vai começando a olhar aquilo que Deus está te dando com abundância. Amém? Aí Jesus disse assim, a você igreja, tudo que você ligar na terra terá sido ligado. Eu gosto de pensar que Jesus estava nos dando uma autoridade que a gente de fato não tem noção do poder que está sobre as mãos da igreja. É muito forte. Aquilo que eu ligar será ligado, aquilo que eu desligar terá sido ligado. Essa palavra terá sido, eu fui pesquisar lá no original, porque existem algumas interpretações diferentes para ela, mas ela fala exatamente do futuro indicativo. Ou seja, aquilo que você liga passa a ser feito, será feito. E aquilo que você desliga passa a ser desligado, terá sido desligado. Isso é fé. Isso é crença. Isso é o que você declara. E eu quero parar aqui e analisar conosco a respeito dessa posição nossa de fé em Cristo. Porque tem pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, tem pessoas que ouvem sobre Jesus, até ligam aqui na terra aquilo que está recebendo. Eu creio que Jesus tem me dado tudo, eu creio que Jesus tem me abençoado, eu creio que eu vou viver uma nova vida em Cristo, eu creio, mas acaba ainda ficando com um pezinho na velha aliança. Tem gente que entra com um pé na nova aliança, mas fica com outro pé na lei. Não é essa a geração Josué, porque a geração Josué, ela deixou as coisas velhas para trás. O Senhor disse assim, a geração antiga, que preferia viver com base na lei. E o que é com base na lei? Para quem tem vindo aqui agora há pouco tempo, e não sabe de fato o que eu estou falando, é aquele tratamento de toma lá da cá. Se você cumprir, se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não cumprir, se você não fizer, você não vai ser abençoado. Esse tratamento é conhecido na palavra, nas escrituras, como aliança da lei. E o apóstolo Paulo diz que o ministério da lei é o ministério da morte. Então tem pessoas que acabam vivendo pela mente religiosa, herdada na nossa cultura, com um pezinho em Jesus e o outro pé nas obras, na aliança da lei. Ela acaba não desligando da aliança antiga. Ela quer ligar uma nova aliança, mas não desliga a aliança antiga. Pastor, estou começando a entender. Porque Jesus está dizendo que o que você ligar terá sido ligado.
Então, se você ligar que a nossa vida, a partir de hoje, é uma vida de fé, como diz o apóstolo Paulo, e nós devemos crescer de glória em glória, de fé em fé, nós devemos caminhar e desenvolver uma fé madura em Jesus, amém? Você liga isso na sua vida e você começa a ter experiências com a graça, mas você não desliga a velha aliança. E aí, você pode, a partir desse conhecimento, abrir um leque para diversas áreas na sua vida. Porque tem gente aqui que ainda não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, que é a boa, a perfeita e agradável vontade, porque não desligou de coisas do passado. Tem gente que não consegue se desligar de pessoas do passado. Entende? Porque Jesus disse assim, se você desligar, o interruptor está na tua mão. Você está entendendo? Você tem o poder de ligar o disjuntor e desligar o disjuntor, meu irmão. É muito forte isso, é muito forte. Se você desligar, aí terá sido desligado nos céus. Olha que forte isso. Tem gente que começa a viver coisas grandes em Cristo Jesus, mas não consegue se desligar nem daquele grupinho de WhatsApp. Calma, não tem nenhum fala Deus agora, por favor, segura aí. Tem gente que passa a viver uma nova vida em Jesus, mas coisas antigas ele não consegue se desligar. Ei, o interruptor está na sua mão. Se você tomar uma decisão de fé de se desligar, a Bíblia diz que terá sido desligado nos céus. Aleluia! E Deus tem coisas grandes para serem ligadas sobre nós. Mas aquilo que eu tenho falado, domingo após domingo, Deus nos dá toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, mas está na nossa mão o poder de acessar através da fé. Então não é baseado nas obras que você pode fazer, mas na fé que você pode liberar para o mundo espiritual, para que seja ligado na sua vida. Amém? Nesse evangelho, nessa verdade da graça, nós entendemos que tudo de fato é de nós para o mundo, porque o nosso espírito se tornou um espírito com Deus. Então o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, ele não acontece para você, ele acontece de você, a partir de você, porque o seu espírito é um com o espírito de Jesus. Então, eu preciso te dar, a boa notícia do evangelho é justamente essa. Você não veio aqui a um balcão de oportunidades baseado na obra, nas coisas de suas mãos, porque o evangelho não é para nós, o evangelho é a partir de nós, é a partir da obra que Jesus tem feito em nós. Então ele nos dá autoridade, as chaves do reino, está nas nossas mãos, ligar e desligar, é de nós para o mundo, aleluia! Essa é a fé, é a posição correta em Cristo Jesus, em quem Ele é. Agora eu vou te falar a parte que mais me chamou a atenção nas palavras de Jesus. É quando Ele disse assim, Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas erroneamente acham que Deus estava fazendo um trocadilho de palavras, porque Pedro, pedra, enfim. Pedro significa pedra, inclusive. Mas não era necessariamente isso que Jesus estava fazendo. Vamos entender que pedra é essa que Jesus estava falando. Porque ele estava falando a respeito de edificar a igreja. E nós estamos aqui porque somos igreja, amém? Cristo quer te edificar sobre uma pedra. Que pedra é essa, irmão? É uma sábia pergunta. Que pedra é essa que Jesus quer me edificar como igreja? A resposta é sobre a pedra de 7 olhos. Amém? É claro que você já sabia disso, amém? Então, o que vocês estão me olhando com essa cara de assustado? Parece uma coisa meio bizarra. Hã? Você falou certo? Falou direito? Falei. A Bíblia fala acerca de uma pedra, a pedra de 7 olhos. Vamos lá. Essa é a pedra que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, Pedro, sobre essa revelação que você teve, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Jesus revelou ao mundo através de pedra para Moisés, nós sabemos disso, por isso eu pedi que cantasse essa canção.
Existe um lugar na fenda da rocha que nós devemos estar. É bem entre a pedra, entre a rocha que é Cristo. Então, várias vezes ele se revelou como sendo uma pedra. Pedro diz que ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Agora o profeta Zacarias teve uma revelação muito profunda. Eu quero ler com você. Vamos ler, vamos lá. Zacarias no capítulo 3, versículo 8. Ouçam bem, sumo sacerdote, Josué e seus companheiros, sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. E eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. Aleluia! Quem foi a pessoa que removeu o pecado da terra num único dia? Quem foi? O próprio Cristo, Filho de Deus, através da cruz. Ele resolveu o problema que estava sobre a humanidade. Por isso, queridos, com muita ousadia no Espírito, eu te falo, Deus não tem problema algum com o seu pecado. Um amém, glória a Deus. Deus não tem problema nenhum sobre o seu pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é justificado através do sangue do Cordeiro. E de uma vez por todas ele removeu o pecado do mundo. Lembra quando João Batista viu Cristo vindo? O que ele falou? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus resolveu de uma vez por todas. O problema de Deus não é com o seu pecado, porque todos nós pecamos. Essa igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas, é uma pessoa de pecadores, de pessoas que erram, mas de pessoas que são saudáveis, porque entendem que receberam o perdão de Cristo Jesus, amém? O problema não é sobre pecar, o problema é sobre crer corretamente. Quando você crê que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você passa a viver uma vida debaixo do amor de Cristo, e não mais da escravidão do pecado, porque Ele já tirou, Ele já resolveu. Diz o profeta Zacarias que Ele tirou o pecado num único dia. O problema da humanidade por quase 7.000 anos foi o pecado, mas Cristo veio e resolveu num único dia. Uau! Agora, parece um pouco estranho, pastor, eu entendi, estou entendendo até agora, mas esse negócio aí de pedra de 7 olhos está uma coisa meio bizarra, como é que é isso? É uma coisa meio esquisita a gente imaginar uma pedra que tem 7 olhos, como assim? Os 7 olhos falam das 7 manifestações do Espírito de Deus. E eu quero te ensinar um pouco mais sobre isso. Vamos ler comigo em Apocalipse, no capítulo 5, a partir do versículo 6, Apocalipse 5, verso 6 diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Olha só de quem que ele está falando. Cordeiro, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Olha aí. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aleluia. A Bíblia diz que em Cristo habitou a plenitude do Espírito Santo. Eu quero te ensinar a vocês acerca dessas 7 manifestações do Espírito de Deus, descrito pelo profeta Isaías também. É muito profundo, é demais, porque nós como Igreja de Jesus temos essas 7 capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo nos dá. Nós precisamos aprender sobre isso. Mas vamos lá.
Cristo habitou nele a plenitude do Espírito. Ele estava tão cheio do Espírito. E ele disse assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Senhor que te revelou através do Espírito de Deus. Isso é muito forte, porque a revelação que você tem acerca de quem Cristo é através do poder sobrenatural do Espírito Santo. Por isso diz assim, João, que o Espírito Santo nos convence. Do que ele te convence? A gente acha que às vezes o Espírito Santo nos convence de falar uma palavra a alguém. Ou às vezes o Espírito Santo nos convence de uma situação que nós estamos entrando errado. Deixa eu te falar. Vamos nos ater à Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do... Aí Jesus completa assim: do pecado porque não crê em mim. Ou seja, o que você precisa para ter o seu pecado e a sua vida totalmente resolvida diante de Deus? Crer em Jesus, através do poder do Espírito Santo que está em você. Amém? É disso que Jesus estava falando. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, a pedra dos 7 olhos, a revelação que o Espírito Santo de Deus dá, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E a igreja que é edificada sobre a revelação do Espírito Santo, agora vem a boa notícia: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, igreja, aleluia! O único e exclusivo fundamento da nossa fé se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa revelação, nós entendemos que nós somos a igreja vencedora. Sobre essa revelação, nós entendemos que nós temos chaves que dão acessos a lugares que nós nunca imaginávamos que íamos entrar. Deus quer te levar a lugares que você nunca na sua vida pôde imaginar que você ia entrar. Eu sei o que é isso. Eu jamais imaginei que eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu jamais imaginei que ia estar vivendo as experiências que tenho com minha família, com minha casa, com meus amigos. Deus nos faz assentar em lugares altos. Olha o que Jesus me disse. No sonho, mesmo sonho que ele disse: você é a igreja Josué. Eu chorei. E Deus me deu uma visão. Olha como Deus falou comigo. Ele me fez lembrar da imagem da Copa de 94. Fez muito sentido para mim. Olha só. Quem aí assistiu a Copa de 94? Vai. Revela a sua idade agora para mim. Vai. Revela isso. Foi inesquecível. Porque lembra daquela cena principal do grito? Do é tetra. Lembra daquela cena? Então, todo mundo lembra. Todo mundo que assistiu, que presenciou. Principalmente a geração anterior que estava há muito tempo sem ganhar uma Copa. Foi muito forte. Deus me levou naquela cena, porque foi a primeira Copa que eu me lembro de ter assistido. Foi a primeira Copa. E aí, olha a cena. Quem assistiu sabe. Roberto Baggio, pegando a última bola, ele colocou a bola na marca do pênalti, tomou distância, e ali, a visão que Deus me deu pausou. É como se a tela tivesse assim, pausado. E eu falei: tá, Deus, o que isso quer dizer? Como assim? Aí Deus falou assim para mim: o que vai acontecer agora? Aí eu falei: ele vai chutar a bola no ângulo superior. Quem assistiu? No ângulo superior direito, para fora. Ele vai isolar, ele vai chutar com tanta força que ele vai isolar. Aí, olha só, é muito incrível isso. Vamos lá, vamos voltar à fita. Hoje, você já viu a cena quantas vezes?
dezenas e dezenas e dezenas de vezes. De vez em quando eles fazem reportagem ainda sobre aquele lance. Você sabe exatamente onde o Roberto Baggio vai estar. Ok. Mas pensa como você estava pensando naquela época, naquele momento. O cara era o melhor jogador do mundo, ele era o Messi da época dele, ele era o Cristiano Ronaldo da época dele. Colocando a bola lá na marca do pênalti, ele era o craque da Copa. Todo mundo estava assim, não, ele vai fazer o gol, não vai errar nunca esse gol. Na cabeça de quem estava vendo. Só que hoje que a gente já viu o lance, a gente já sabe que ele vai errar e que ele vai isolar. Então Deus falou assim para mim, olha, pausa a cena aqui, o que vai acontecer? E eu disse para Deus, Deus, vai acontecer isso. Eu já vi essa cena dezenas de vezes, marcou minha alma. E eu gritei junto com o Galvão, é tetra, é tetra. Foi demais, Deus. Pois é, Tiago, da mesma forma como você já viu o que vai acontecer dezenas de vezes e sabe exatamente onde a bola sai, assim eu já vi a sua vida, eu sei exatamente o que vai acontecer, eu já vi o final da história dezenas e dezenas de vezes e eu tenho uma boa notícia para você, você já é mais do que vencedor, aleluia! Gente, eu chorei, eu desabei de chorar de madrugada, acordei a Daiane babando na cama, chorando. Porque para mim fez muito sentido, eu falei, uau, Deus, o Senhor já viu, o Senhor já vibrou. Ele falou, Tiago, você não tem uma grande chance de dar certo. Você já deu certo. Você não tem chance de ganhar essa partida. Você já ganhou. E eu, do alto da glória, do tempo que tudo é eterno diante do Senhor, Ele já viu. Tudo diante dEle já aconteceu. E Ele está nos motivando hoje a crer na sua promessa. O que Ele tem é verdade e não falhará, aleluia, aleluia. Não é uma questão de probabilidade, é uma questão de convicção. Você não vai sair daqui essa noite dizendo assim, depois desse culto eu tenho grandes chances de dar certo essa semana. Depois desse culto, eu saí tão motivado. Olha, pastor, o senhor me deu um gás que eu vou sair daqui, eu tenho tudo para dar certo aquele... Não, você não está entendendo, irmão. O Senhor Jesus já viu o teu futuro. Ele está dizendo assim, já deu certo. Só cabe a você acreditar no que Ele falou e dizer, Deus, essa bênção aqui é minha. Essa aqui eu estou tomando posse. O meu casamento já deu certo? É meu, já deu certo. O meu negócio já deu certo? É meu. Eu já me apropriei. A minha vida já deu certo? É minha. Eu não abro mão daquilo que Deus disse que eu sou, que eu tenho e que eu faço segundo quem Ele é e não baseado no que eu posso fazer. Isso é a fé posicionada corretamente na nova aliança. Você sabe quem você é nele. Você crê na promessa que Ele te deu. Olha que forte isso. Quem entende quem é, e por isso Deus nos direcionou a mudar de nome. Por isso Deus nos direcionou a mudar de nome, para ficar bem fixado. No dia que você, por acaso, passar uma sombra de dúvida, você vai saber, eu sou filho, eu sou filha, a promessa está sobre mim. Por quê? Olha que forte que eu vou te dizer. Quem entende quem é, quem sabe o porquê existe, enfrenta qualquer como. Pegou aí? Quem entende o porquê, enfrenta qualquer como. Deus deu a promessa para o povo. Vocês têm uma terra que mana leite e mel esperando. O povo caminhou. Chegou diante da terra por 40 anos. Deus, vai ter grandes gigantes. Mas as muralhas são muito altas. Não. Como? Como que a gente vai entrar? Como que a gente vai conseguir desfrutar? Josué e Caleb entendiam quem eles eram por causa da palavra de Deus. E eles falaram, não interessa como, não interessa se o gigante é grande, não interessa se tem muralha. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque eu entendo quem eu sou nele, eu entendo que eu sou filho. Tem uma promessa liberada sobre filho e filha de Deus. Quando você entende quem você é,
não importa o como vai acontecer. Quando a gente entende que nós temos uma promessa, não importa, isso é fé. E a Bíblia diz que na nova aliança, sem fé, é impossível. A Bíblia não diz assim, ó, se você não cumprir os 10 mandamentos, é impossível agradecer. Não está escrito isso. Sem fé. Porque você precisa crer quem você é nele. Quando você crê quem você é nele, o Senhor então tem o seu coração de pai, a sua verdadeira natureza revelada. E ele se sente agradado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Quanto mais você ouvir sobre esse evangelho, mais a sua fé será acrescentada. Não existe outro evangelho, não existe outra verdade. Quanto mais você ouvir sobre Jesus, a sua fé é amadurecida nele. Por isso você vem às reuniões, porque você quer amadurecer. E quanto você mais amadurece em Cristo, mais você desfruta da herança que ele tem para você. Essa é a fé posicionada corretamente. Agora eu vou te revelar uma coisa também muito forte. Olha só, algumas pessoas aqui já sabem. O nome Josué, que é a igreja que Deus diz que nós somos, o nome Josué vem do hebraico. No hebraico original significa Jeová é a salvação. Se você pegar o nome Josué e traduzir para grego, significa Jesus. A igreja que Deus falou para mim que nós somos é a igreja Josué. A igreja em que Deus é a salvação. Nós somos a igreja Jesus. Deus está falando, nós devemos viver com a nossa fé única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. E a partir disso nós vamos entrar na Canaã e na terra prometida que Ele tem para nós. Aleluia. Eu fiquei me perguntando, ok Deus, mas a gente lê a história e nós vemos que quando Josué chegou de frente à terra prometida, todos estavam prontos para a batalha. Os exércitos estavam prontos. Estavam já para pegar a espada na mão. E Deus disse assim, é o seguinte Josué, essa batalha vocês não vão precisar entrar. Essa batalha, Josué, vocês não precisam entrar. Ah é, Senhor, o que nós devemos fazer? Vocês vão fazer um ato profético e vão só louvar e adorar. Como assim, Senhor? Nós estamos de grandes muralhas. Porque enquanto você louva e adora e crê no que eu te digo, as muralhas na hora certa vão cair. A igreja Josué é a igreja que não precisa mais lutar, precisa apenas crer no que Deus falou, louvar e adorar. E na hora certa, meu irmão, as muralhas vão cair uma por uma. Aleluia! E aí as muralhas vão cair. Mas tem gigante lá, não interessa gigante, irmão. Não interessa o que está lá dentro te esperando, não interessa que Deus disse. E quando Deus diz, irmão, você sabe o que acontece com o gigante? Ele fica com medo e sai correndo, porque está entrando agora o filho, a filha que tem a promessa do Deus vivo. Quando entra o filho e a filha que carrega a promessa do Deus vivo, não tem gigante que para de pé na frente. A solução não está nas coisas que você pode fazer. Está em Deus, em Cristo Jesus, que resolveu o pecado do mundo num único dia e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Fica de pé no teu lugar, aplauda Jesus por isso, glória a Deus.